Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que alegria estar aqui com os irmãos, prestando culto ao nosso Deus. Como é bom poder vê-los aqui da frente. Meu coração sente de alegria em poder ver tantos irmãos podendo participar desse momento especial que temos ao longo da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro dia este que devemos dedicar ao Senhor. Como é bom, amados, poder acordar logo cedo e 8h30 estarmos na escola bíblica dominical, em seguida termos o culto matinal e agora 18 horas iniciando o culto da noite. É muito bom. Somos privilegiados, irmãos. Somos privilegiados em poder dedicar esse tempo para culto, para louvor, adoração e também aprendizado da palavra. Podemos ter essa comunhão tão preciosa que estamos aqui vivenciando. Queridos irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. Estamos trabalhando a exposição dessa belíssima carta joanina. Você que nos visita, a Igreja Batista Liberdade, ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é autoridade, ela é inerrante, e a Bíblia é tão somente ela, é a única regra de fé e prática. E a exposição de livros inteiros é um modelo bíblico de pregação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqueles que Deus levantou e Ele discorre da história da redenção nas mensagens que são anunciadas, expondo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Bem, irmãos, 1 João capítulo 1, nós estamos expondo essa belíssima carta. E qual que é a mensagem de João? Lembremos-nos, quando João escreve essa primeira carta, ele tem por finalidade mostrar que o discípulo de Jesus, ele tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e com seus irmãos. Deus quer que tenhamos convicção. Você tem convicção de sua fé em Cristo? Deus quer que também vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Então, ao longo de toda essa carta, João, ele há de apresentar-nos a necessidade de fazermos 3 testes em nossa vida. Você quer saber se realmente é filho de Deus? Você quer realmente saber se você nasceu de novo e foi aceito por Deus e agora vive para a glória de Deus? Você precisa fazer 3 testes. O teste doutrinário, o teste moral e o teste relacional. Doutrinário quanto à doutrina de Cristo, Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. O teste moral quanto a uma vida segundo os princípios, segundo a ética do reino de Deus, uma moralidade cristã. E também o relacional, como que nós nos relacionamos uns com os outros, como que nós agimos uns com os outros, como que nós de fato demonstramos que amamos uns aos outros e amamos a Deus também. Nessa noite, queridos, nós vamos olhar para o capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez e após a oração farei a leitura do texto e a exposição do mesmo. Então vamos fechar nossos olhos e oremos ao Senhor nosso Deus. Deus bendito, nosso amado eterno Pai, rogamos-te, ó Deus, que nesse momento em que haveremos de ler a Tua palavra, Teu Espírito Santo fale, ilumine, ministre em nossos corações para que, ao ouvirmos, creiamos, ao compreendermos, pratiquemos, ó Deus, aquilo que o Senhor diz, de modo que a nossa vida seja agradável ao Senhor. E possamos, ó Pai, ser um povo da Tua palavra, um povo que o ama, um povo que ama uns aos outros, um povo que ama os perdidos e lhes anuncia a mensagem da cruz. Pai querido, obrigado porque sabemos aquilo que o Senhor diz e podemos, ó Pai, viver de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia.
E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, a nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Amada igreja, queridos irmãos, uma verdade fundamental que precisa ficar clara e estabelecida em nossas vidas. O pecado interrompe a comunhão cristã. Repitam comigo isso. O pecado interrompe a comunhão cristã. Quando nós falamos da comunhão cristã, do que estamos falando? Estamos falando da nossa comunhão com Deus e estamos falando da nossa comunhão uns com os outros. Querida igreja, amados irmãos, nós sabemos, portanto, que a cruz de Cristo, ela também comunica a comunhão cristã. Comunhão com Deus, a comunhão, o quê? Vertical, e a comunhão horizontal. Quando nós pensamos naquilo que João está apresentando-nos, denunciando que o pecado interrompe, o pecado cessa, o pecado estabelece uma ruptura, um afastamento de Deus e de uns dos outros. É muito importante percebermos que quando João aqui ele estabelece os 3 testes, o teste doutrinário, o teste moral e o teste relacional, nós encontraremos a presença do pecado como aquilo que existe impedindo que sejamos aprovados nesses testes. E amada igreja, queridos irmãos, o que precisamos compreender é que a mensagem da cruz, a obra da cruz, é a mensagem que comunica o restabelecimento da paz. A mensagem da cruz, ela anuncia que a paz foi restabelecida com Deus e a paz ela é restabelecida uns com os outros. Quando olhamos as palavras de João, lembremos-nos no que ele já disse na semana passada, quando olhamos para o versículo 3 e 4, ele quer apresentar que Jesus Cristo, ele é homem de carne e osso. Jesus Cristo, ele veio para promover a reconciliação. É o Deus que reconcilia o mundo consigo por meio da cruz. Veja o versículo 3 e o versículo 4. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria, ela é completa quando a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus, ela é uma realidade vivenciada diariamente. A nossa comunhão com nossos irmãos, do mesmo modo. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a palavra comunhão é ter em comum. A palavra comunhão é ser coparticipante das mesmas coisas. A palavra comunhão, ela remete a uma realidade em que nós nos alegramos e também nos entristecemos, nós comemoramos e também lamentamos quando as circunstâncias nos conduzem a essas realidades. Comunhão, portanto, é ter mais do que uma empatia pelo outro, é viver.
é compartilhar aquilo que é dado como experiência daquele momento. Amada igreja, o texto dessa noite ajuda-nos a compreender, então, a prática da comunhão cristã. E a grande ideia, aquilo que João quer apresentar-nos nesse texto é que só desfrutam da comunhão cristã pecadores perdoados que confiam na obra de Cristo na cruz. Vamos todos juntos falar comigo? Os irmãos estão vendo aí no Data Show, todos juntos? Só desfrutam da comunhão cristã pecadores perdoados que confiam na obra de Cristo na cruz. Se você ainda não está desfrutando desta comunhão cristã, ou seja, da comunhão com Deus e da comunhão uns com os outros, porque lhe falta crer, confiar, descansar na obra da cruz. Observemos que João, nesse texto, ele aqui há de nos apresentar duas estruturas, um texto lido, primeiramente, a fonte da comunhão cristã. Qual que é, amada igreja, a fonte da comunhão cristã? Olhe na sua Bíblia o versículo 5. Ele diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, a fonte da comunhão cristã é o próprio ser de Deus. Não somos nós mesmos. Nós não somos a fonte. Nós não somos a razão. Nós não somos o fundamento. Nós não somos o que dá sustentação à comunhão, mas a comunhão cristã, ela tem em Deus a sua própria fonte. Nós não temos comunhão, amados irmãos, porque nós somos amigos, porque nós temos empatia, porque temos os mesmos gostos, porque temos as mesmas finalidades, ou porque torcemos pelo mesmo time de futebol. Mas nós temos comunhão, porque fomos atraídos ao mesmo Cristo, porque cremos no mesmo Deus. Esta é a verdade central daquilo que João está apresentando-nos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Se a comunhão cristã dependesse do Rodrigo, ela seria um fracasso. Se a comunhão cristã dependesse de você, ela seria um fracasso. Ela não depende de nós. Como é importante entendermos isso? Como é importante entendermos que eu sou pecador. Você é pecador. Eu sou limitado. Você é limitado. Entendam algo, irmãos, fundamental. Eu vou te decepcionar. Você vai me decepcionar. Eu possuo falhas, você também possui falhas. Eu cometerei erros, e você também cometerá. Quando nós lidamos com essa realidade, conforme a revelação bíblica, tiramos de nossos ombros um peso, tiramos de nossos ombros uma cobrança, tiramos de nós aquilo que a religião dá. A religião dá fardo, a religião dá peso, a religião cria cargas, que a obra da cruz não cria e não dá. A comunhão cristã não está fundamentada em nós, mas em Deus. A fonte da comunhão cristã é o próprio Deus, é o caráter de Deus, que determina o modo como essa comunhão há de ser vivenciada. Por isso que João é muito claro, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Amados e queridos irmãos, olha que interessante, esta é a mensagem não é João, mas a mensagem é Deus. Deus é o Evangelho. Entendem?
João, ele é muito claro em sua afirmação. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. O que isso significa, meus amados irmãos? Primeiramente, isso significa que Deus, ele é luz, no sentido de que é da sua natureza revelar-se. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, ele traz um comentário muito interessante acerca desse texto, ao apresentar esse fato de que Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos, e Deus é luz no sentido de que nele não há trevas nenhuma. Este é o nosso Deus. E como é importante, amada igreja, queridos irmãos, compreendermos essas realidades acerca do caráter, do ser de Deus. Observemos, meus amados irmãos, que nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós não conhecemos a Deus porque nós somos intrinsecamente bons. Nós não conhecemos a Deus porque em nós há um anseio, um desejo por conhecê-lo segundo a revelação bíblica. Não. Nós o conhecemos porque Ele se revelou. E a palavra de Deus apresenta-nos que é de sua natureza revelar-se, assim como a propriedade da luz é brilhar. Se nós apagássemos as luzes deste templo, rapidamente as trevas tomariam conta. Ficaríamos no breu, ficaríamos no escuro, mas a luz, ela traz clareza, ela permite com que vejamos e enxergamos, e portanto Deus é luz que brilha, que ilumina, e faz com que reconheçamos a verdade, vejamos a verdade, e reconheçamos aquilo que somos. Somente mediante o Evangelho da cruz, poderemos reconhecer quem nós somos. E nós podemos saber quem nós somos, por causa da mensagem da cruz, da revelação da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Os irmãos sabem, quando Adão caiu, o que ele fez? Ele buscou a Deus, ele falou: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador e estou perdido. É isso que ele fez? Ele se escondeu de Deus. E na viração do dia, como Deus sempre fez, Adão, aonde estás? Amada igreja, queridos irmãos, Deus é luz e é da sua natureza revelar-se. Deus revela-se por meio de sua criação. Deus revela-se em nossa consciência. Deus revela-se por meio das Escrituras. Deus revela-se na própria pessoa do Cristo encarnado. A revelação natural, a revelação na consciência, a revelação da Escritura e a revelação do próprio ser de Deus. Jesus é Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se fez carne e Deus de carne e osso. Ele se revela, Ele fala. Deus fala com cada um de nós. Amados irmãos, então, quando nós reconhecemos quem Deus é, essa revelação, perceberemos que em Deus não há mancha, reconheceremos que em Deus não há pecado, mas quando Deus se revela, nós podemos perceber que Ele é perfeito em todo o seu ser, em todo o seu caráter, podemos perceber que Deus, Ele é perfeito em amor, em justiça, em santidade, em todos os seus atributos. Deus, Ele é puríssimo em todo o seu ser, em todas as suas palavras, em todas as suas obras. Nele não há trevas alguma, nele não há mal algum, não é yin yang. Não é que todo bem tem um mal e todo mal tem um bem. Não, em Deus não há trevas alguma. Ele é
perfeitamente bom em todo seu ser. Luz é verdade, trevas, ignorância. Moralmente, luz é pureza e trevas é mal. Amados e queridos irmãos, precisamos então reconhecer que nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Deus é luz e nele habita luz inacessível. Luz esta que penetra nas trevas, luz esta que faz com que as trevas jamais possam prevalecer. Sabemos do caráter de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, a Ele tudo vê, tudo conhece, tudo pode. A luz, ela penetra nas trevas e a dissipa. As trevas não podem resistir à luz. Isso é tão belo, sabe por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, Ele fala que eu edificarei, todos que sabem falem comigo, vamos lá? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É esse mesmo princípio. O inferno não pode resistir o avanço da igreja de Deus. As portas do inferno não resistem à ação do povo de Deus, porque agimos debaixo da autoridade daquele que tem toda a autoridade. Amados e queridos irmãos, as trevas, elas não podem resistir. Então, quando João lê aqui no versículo 5, ele mostra-nos que Deus é luz. E quem nós somos? Observe um contraste. Enquanto no versículo 5 mostra-nos a natureza de Deus, do versículo 6 até o versículo 10 mostra a natureza humana. É muito importante que compreendamos a revelação bíblica que nos é dada. Vejamos, amados irmãos, então, qual é a natureza humana. E diante a essa natureza humana, qual a prática que precisamos possuir. Observemos o quanto que João, ele é categórico ao falar. Sabe por quê? Preste atenção no que vou dizer antes de lermos o texto. Os irmãos estão lembrados que domingo passado eu falei que a igreja em Éfeso, as igrejas na Ásia Menor estavam sofrendo ataque de falsos mestres. Falsos mestres estes que tinham por objetivo atacar a doutrina de Cristo, atacar a moral da igreja, atacar os relacionamentos cristãos. Falsos mestres estes que diziam que Jesus não veio em carne, que ele só tinha aparência de homem, e somente aqueles que eram iniciados poderiam alcançar uma revelação especial, o gnosticismo, o docetismo. Amados irmãos, então quando estamos diante a esse fato, os gnósticos diziam, bem como também aqueles que caminhavam dentro do docetismo, e aqui nós temos um proto-gnosticismo nesse tempo em que João escreve, que afirmavam que por influência da filosofia grega, que o corpo, a matéria, não afetava o espírito. Portanto, o que eu faço com o meu corpo não afeta o meu espírito. O que eu faço com o meu corpo não afeta a minha comunhão com Deus. Por isso eu posso pecar livremente. Não há pecado. Não há pecado. Porque o corpo é mau, a matéria é má. Isso não afeta o espiritual. Por isso que João, ele introduz, atacando de forma tão direta a questão do pecado. O pecado, diziam os falsos mestres, é algo para o corpo e o espírito estava isento de sua contaminação. Os falsos mestres, portanto, ensinavam que o pecado não afeta a comunhão com Deus e não afeta a comunhão uns com os outros. Por isso, irmãos, entendendo isso, ler esse texto nos dá mais compreensão. Olha para o texto novamente. João aqui ele vai apresentar 3 características da natureza humana. Ele vai mostrar-nos, primeiramente, versículo 6,
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado a nós mesmos, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, ele é categórico quanto a 3 fatos naquilo que ele afirma. Primeiro, versículo 6, ele mostra que mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8, ele diz que a verdade não está em nós. Versículo 10, ele diz que fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele está atacando? O falso ensino dos falsos mestres que diziam que não há pecado no corpo que afeta o espírito. O que é isto, irmãos? Liberalismo. É muito importante entendermos uma questão fundamental. A igreja de Cristo, ela precisa andar na linha. Ela não pode ser uma igreja legalista e nem uma igreja libertina. E o que é uma igreja legalista? O que é o legalismo religioso? Legalismo religioso é dizer que aquilo que não é pecado é pecado. Eu sou um legalista quando eu digo que o que não é pecado é pecado. E eu sou um libertino quando eu digo que aquilo que é pecado não é pecado. Os irmãos entenderam? Como que precisamos estar atentos a esta questão? E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós caminhamos pelo viés legalista ou pelo viés liberal. Quando nos convém, pecado não é pecado. E não pecado é pecado. Amada igreja, os falsos mestres estavam ensinando falsos ensinos com o objetivo de enganar as outras pessoas. Olha o versículo 6. Observem aqui no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem dizia isso? Quem dizia? Os falsos mestres. Os falsos mestres diziam: olha, eu tenho uma comunhão com Deus maravilhosa. Olha para a vida do vosso mestre, cheia de pecados. Então, quando ele diz, se dissermos, ele está atacando os falsos mestres. É importante entendermos isso. Se dissermos que temos comunhão com Deus, se dissermos que temos comunhão com Jesus Cristo, mas olha para a sua vida, faça o teste doutrinário, faça o teste moral e faça o teste relacional. Se você diz que tem comunhão com Jesus, mas crê em falsas doutrinas, vive uma vida imoral e vive uma vida de contenda, de briga, se você é uma pessoa briguenta e você diz que ama Jesus, você é uma pessoa mentirosa. João já está aplicando os testes. Ele já está aplicando aos testes, ele está combatendo os falsos mestres que queriam enganar, ludibriar a igreja de Cristo. Irmãos, entenda algo fundamental. O pecado tem essa sagacidade a nos induzir a enganar as pessoas. O pecado faz com que sejamos enganadores. Os falsos mestres enganavam. E às vezes nós agimos como falsos mestres, como falsos crentes. Amados irmãos, isso é muito sério. Queremos passar para as pessoas uma imagem daquilo que não somos. Como que nós enganamos quando nós usamos máscaras? Tentamos enganar
fazendo com que as pessoas acreditem no que nós não somos. É isso que João está atacando. Uma questão importante, irmãos, eu quero aqui dar um alerta à igreja. Desconfie de todo crente que faz uma elevada propaganda da sua própria piedade. Todo crente que se diz muito espiritual e se orgulha disto e pede o aplauso disto, vejam como eu sou espiritual, fique com uma pulga atrás da orelha. Pessoas que buscam o envaidecimento de sua espiritualidade, possivelmente, ela está se assemelhando aos falsos mestres do tempo de João. Todo crente que aplaude a si mesmo, que promove a si mesmo, que enaltece a si mesmo, que tenta passar uma imagem de crente espiritual, pode ter certeza que está botando uma máscara. Isso é muito sério. As pessoas mais santas, meus amados, são aquelas que choram pelos seus pecados. As pessoas piedosas são aquelas que têm mais consciência da sua malignidade. Pessoas que têm intimidade com Deus conseguem perceber o quão seu coração é enganoso. E se ela não estiver vigilante, ela pode cair na próxima esquina. A piedade cristã não leva à autoexaltação, mas ela leva à humilhação. Precisamos estar atentos a isso. Meus amados e queridos irmãos, vejam o versículo 8. Não somente enganar as pessoas, mas há um outro engano. Qual é o outro engano? Exatamente. O auto-engano. Os falsos mestres enganam aqueles que dão ouvido às suas mensagens, enganam-se a si mesmos. Versículo 8 é muito claro. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amados irmãos, tentar enganar os outros é grave, mas tentar enganar a si mesmo é tolice, é loucura, é burrice. Amados e queridos irmãos, há um grande risco de estarmos equivocados diante do espelho. Como precisamos estar atentos a isso? Este é o pecado da igreja de Laodiceia. Lembremos-nos, o Senhor Jesus, ao término do Sermão do Monte, quando ele fala dos sensatos e os insensatos, ambos ouviram sua palavra, mas os insensatos não a praticaram, não colocaram em prática. Por isso ele dirá: apartai-vos de vós, apartai-vos vós de mim, os que não praticais. O auto-engano, meus irmãos, é pecado. Então observem, o pecado faz com que desejemos enganar as pessoas, enganamos a nós mesmos, e, agora olha o versículo 10, enganar a quem? O próprio Deus. Veja que tolice o pecado é. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra, Logos, Cristo, não está em nós. Amados irmãos, se não admito que sou pecador, então eu estou acusando Deus de cometer um grave erro e um grave crime. Se eu não admito os meus pecados e deles me arrependo,
e confesso, dando fruto digno de arrependimento, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. E aí, queridos irmãos, nos tornamos filhos da mentira. Observemos que, versículo 6, João está falando que você mente. Versículo 8, João está falando que você engana. E versículo 10, João está falando que você é um blasfemo. Porque quem chama Deus de mentiroso comete blasfêmia. Quem não admite que é pecador e está perdido sem Cristo, comete blasfêmia. Amada igreja, queridos irmãos, quando João então, ele escreve à igreja em Éfeso, as igrejas da Ásia Menor, eles não poderiam mais permanecer no engano. É o mesmo que Pedro fará quando escreve à igreja da dispersão. Livrem-se de todo engano. E a pergunta que eu lhe faço é: quais enganos você tem hoje em sua vida quanto à verdade que lhe está sendo pregada? Quais enganos você tem? Nós precisamos estar atentos, amados, à palavra de Deus, porque nós não podemos permanecer no engano, não podemos permanecer na mentira. Então, como que nós saímos do engano? Como que nós deixamos a mentira? Como que nós, de fato e verdade, reconheçamos o verdadeiro caráter de Deus, sendo iluminado pela luz de Deus? A primeira exigência é andarmos na luz. Vejam o texto. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Ele diz o quê? Versículo 7. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amada igreja, queridos irmãos, livremo-nos de todo engano. Pare de mentir para você mesmo. Pare de mentir para as pessoas. Pare de blasfemar contra Deus, arrependa-se dos seus pecados. O que nós precisamos em nossa vida é andar na luz. E só anda na luz quem segue a Jesus Cristo. Só anda na luz quem admite que é pecador e está perdido sem Cristo, arrepende dos seus pecados, confessa-os, abandona-os e passa agora a ter uma vida seguindo os passos de Cristo Jesus. Em seu lugar, o que faria Jesus? Nós precisamos entender que andar na luz é não mais enganar os outros, é não mais enganar a si mesmo e é não mais dizer que Deus é mentiroso. Amada igreja, queridos irmãos, a reconciliação está onde? Na cruz de Cristo. A transformação do nosso caráter. Só é nascido de Deus quem foi atraído à cruz de Cristo. Só é filho de Deus quem admite que é pecador e estava perdido, mas crê na obra de Jesus na cruz, arrependeu-se dos seus pecados. Crer que quando Jesus foi crucificado na cruz, sobre o seu corpo, ele atraiu o pecado e a maldição que estava sobre nós. Ele crê na inclusão do seu velho homem com Cristo, e com Cristo é crucificado, com Cristo é sepultado, e agora com Cristo ressuscitou e é uma nova criatura. Vejamos, meus amados irmãos, portanto, que não há comunhão cristã sem santidade. Não há comunhão cristã aquele que vive nas trevas. Não há comunhão com Deus. Não há comunhão uns com os outros. Aquele que é cúmplice das obras das trevas. Por isso, o Evangelho é um chamado ao arrependimento.
Do que você precisa se arrepender? Quais pecados você precisa confessar? Você já depositou a sua fé na pessoa e obra de Jesus Cristo na cruz? Com isso, então, percebemos algo básico e fundamental. Comunhão, meus amados irmãos, não é causa. Comunhão é consequência. Comunhão é vida. O pecado cansa. O pecado desmotiva. O pecado conduz ao descomprometimento. Amados irmãos, mas a obra da cruz tira o jugo do pecado. Perdoa-nos e nos dá uma nova vida. Então, o que nós precisamos fazer, como está sendo dito? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone-os e dê frutos dignos de arrependimento. Só desfrutam da comunhão cristã pecadores perdoados que confiam na obra de Cristo na cruz. Eu gostaria de perguntar, você confia na obra de Jesus Cristo na cruz? Há alguém nessa noite que, ouvindo a mensagem, reconhece que é pecador, que estava perdido, mas você se arrepende e crê no Senhor Jesus? Eu gostaria de orar por você. Alguém nessa noite que ainda não tinha tomado a decisão, mas ouvindo a mensagem entendeu a palavra da cruz e deseja seguir a Jesus Cristo? Se você tem essa consciência e Deus está tratando você, tome uma decisão agora. Eu quero orar por você. Vamos orar, meus amados irmãos. Quero chamar aqui à frente a equipe de cânticos. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela obra da cruz. Te louvamos, ó Deus, porque Tu enviaste Jesus Cristo, Teu único Filho, para se tornar maldito em nosso lugar, para levar sobre o Seu corpo o pecado e a maldição que estava sobre nós. Ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque a Tua luz mostrou os meus pecados, mostrou que eu estava perdido e condenado em meus próprios caminhos, mas o Senhor me amou primeiro e enviou Jesus para pagar o preço de meus pecados, para me justificar e poder, ó Pai amado, tornar-me Teu filho. Ó Pai, eu peço ao Senhor, perdoe, ó Pai, queridos, meus pecados, que eu possa cada dia amá-lo mais, amar meus irmãos, amar os perdidos e ser um instrumento vivo em Suas mãos. Que assim também seja com cada pessoa aqui nessa noite que ouve a Tua palavra. Que haja arrependimento no meio do Seu povo, que haja confissão de pecados, que haja o verdadeiro e genuíno arrependimento, e mais do que isso, Pai, fruto digno de arrependimento, para que sejamos um povo que verdadeiramente o ame, um povo que ama uns aos outros, um povo que ama os perdidos e anuncia a palavra da cruz. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.